tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Silvia. Eu atuo na escola essa de Diadema. Hoje a gente vai estar dando aqui continuidade na disciplina de cálculos de farmacologia. Vamos ver insulina, insulinoterapia, tá bom? Como que a gente procede o cálculos aí para chegar à dosagem de insulina, certo? Presta atenção porque a aula é bem tranquila, perfeita para você aprender. Vamos lá. Ó, primeira coisa aqui que a gente tem que entender, o que são unidades internacionais, tá? Unidades internacionais é um sistema de medida que é usado pela área farmacêutica. Então, esse tipo de unidade, ele pode ser encontrado em diversos tipos de substâncias, por exemplo, vitaminas como de A a D, né? Medicamentos como insulina, penicilina, cristalina ou potássica, heparinas, nistatina, né? Somatropina e vai aí, gente, que tem medicamentos adoidados que fazem uso das unidades internacionais, tá bom? Como a nossa aula ela é de insulina, então a gente vai focar aqui em insulina, né? Então, ó, por exemplo, quando a insulina é apresentada em unidades, né, de 100, significa que ela tem 100 unidades por 1 ml, 1 mililitro, né? Então, um medicamento, o frasco, às vezes é de 10, então a gente tem que saber que cada 1 ml daquele frasco, né, contém 100 partículas de insulina, 100 unidades de insulina. Então, o frasco inteiro, se a gente multiplicar 100, né, vezes 10, vai dar 1.000 unidades num frasco inteirinho, tá? Essa medicação em unidades, ela é prescrita por um profissional, geralmente é o médico, né? Porque o médico é o prescritor, mas pode ser replicada pelo enfermeiro quando não tem médico, né? No Brasil, a insulina, elas são comercializadas, né? Ela tem um padrão, o frasco ele tem um padrão, é de unidades, 100 unidades por ml. Mas presta atenção, gente, isso daqui é no Brasil, tá? Se vem um paciente estrangeiro de fora que é insulino dependente, a gente tem que tomar cuidado, certo? Ainda no caso da insulina, né, a unidade internacional equivale a 0,01 ml, né? Então, quando a gente está falando de unidades internacionais, a gente está lidando com um pauzinho da seringa, 0,01 ml. Vou mostrar isso para vocês, que significa nada mais, nada menos do que um centésimo de milímetro, né? Que dá aqui 0,01 centímetro cúbico, né? Que corresponde a um centésimo de centímetro cúbico. Vamos lá? A massa de um medicamento pode ser dada em gramas, miligramas ou microgramas. Isso daqui a gente já viu, então agora é só compreender. Ainda para falar de insulina. A gente tem diversos tipos de insulina no mercado. Para quem não sabe, né, por que o paciente tem que tomar insulina? Porque a glicose, ela só pode ser metabolizada quando a insulina, que é uma chave, né, ela se gruda na glicose e permite que a célula ponha a glicose para dentro dela, transformando então a glicose em energia. Se eu não produzo insulina, eu não tenho a chave. Então eu preciso injetar essa chave, injetar insulina, né? Seja ela do tipo humana ou análoga, tá? Tanto faz, mas eu preciso da insulina presente no meu corpo. Se eu não tiver, eu não metabolizo, eu não transformo glicose em energia, certo? A glicose fica fora da célula e por isso me dá aquele estado de hiperglicemia. Lembrando que a gente tem aí diversos tipos de pacientes diabéticos, diabetes tipo 1, diabético tipo 2. O diabético tipo 1 sempre vai ser insulino dependente, ele vai precisar de insulina. Lembra que as células betas, né, do pâncreas dele, a célula lá de Langerhans, elas não produzem, elas foram destruídas, né, pelo sistema imunológico do próprio paciente, elas não produzem mais insulina. Já o insulino do tipo 2, ele não depende totalmente de insulina. Então, as células beta dele até produzem uma quantidade, mas é insuficiente. Insuficiente quando? Quando aquele paciente ele não segue uma dieta correta, não faz exercício físico, né? Tem pacientes aí que a gente sabe que é insulino não dependente, né, do tipo 2, que ele consegue não ter que tomar medicamento só controlando com dieta e exercício, tá? Enquanto outros precisam não só de hipoglicemiantes orais, como também, né, a insulina.
Então a gente tem um conceito bem grande aí atrás disso. Aí, então a insulina, né, ela é destinada a pacientes diabetes tipo 1, tipo 2, né, pacientes gestantes, né, e outros tipos de diabetes desenvolvida aí pode ser por câncer, né, tratamentos e algum tipo de outras patologias não mencionadas nesse vídeo, tá bom? A insulina, como eu falei, né? Ela tem vários tipos no mercado, vários tipos no mercado. Vocês vão encontrar aí diversas marcas de insulina, sendo elas regular ou mistas, que a gente chamam, pode ser também trabalhar tanto com é, insulina rápida quanto insulina NPH, tá bom? Então, ó, a gente vai ver aqui, tudo que difere, gente, é o tempo de ação da insulina. Se eu tô falando de uma insulina regular, eu tô falando de uma insulina rápida. Então, ela vai ser absorvida no meu organismo rapidamente, né? Lembrando dos locais de insulina, né? Quando eu falo de insulina, eu tenho que lembrar obrigatoriamente que eu tenho lugares de aplicação que são mais rápidos e outros que são mais lentos. Se eu quero uma absorção rápida, pô, eu coloco no abdômen do paciente, eu vou administrar no paciente no abdômen do paciente. Se eu quero uma administração um pouco mais intermediária, eu vou, né, no braço. Se eu quero devagar, eu vou na coxa. Então, assim, depende também do tempo de ação que eu pretendo, tá bom? Aqui, ó, né? As insulinas podem ser classificadas em humanas ou análogas, tá? Isso daqui, gente, é o tipo de fabricação. Então, ó, a insulina, né, de origem humana, NPH irregular, não que a análoga não tenha, ela tem, tá? É desenvolvida em laboratório. Ela faz uso da tecnologia de DNA recombinante, eles recombinam o DNA, né? E aí a insulina ela fica muito semelhante, muito parecida, quase praticamente idêntica à do corpo humano, tá? Já a NPH, ela é uma insulina de ação lenta, que também tem associação de duas substâncias, a protamina, que é uma proteína, e o zinco, que é um mineral. E ela tem a ação mais lenta, tá? Também tem o trabalho de carregar a glicose para dentro da célula. Já as análogas, elas são preparações de insulinas também do tipo humana, que sofrem alterações na cadeia de aminoácidos, então eles conseguem, no laboratório, fazer essa transformação na cadeia de aminoácidos dessa insulina, para fazer com que essa insulina ela tenha um potencial de ação muito melhor, tá? Então, ela também se apresenta na forma de NPH irregular. Vamos lá? Então, ó, como que a gente vai ver as unidades na seringa? Presta atenção nisso. Se você errar nisso daqui, depois vai dar merda, tá? Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho uma seringa de insulina. Lembrando que a insulina ela pode ser aplicada pela seringa de 1, pela seringa em unidades, pela seringa de 3, pela seringa de 5, até por uma seringa de 10 ml, tá? Desde que eu entenda, né, a escala de graduação de uma seringa. Então, ó, essa seringa aqui ela é de 50 unidades, ela é específica para aplicação de insulina em pacientes diabéticos. Então, presta atenção na escala dela, porque ela é diferenciada da outra que eu vou te apresentar, ó. Vamos lá. Presta atenção aqui, ó. Deixa eu pegar o mouse. A graduação dela, tá? É de 1 para 1. O que significa isso, ó? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Ó, presta atenção. Do 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nessa seringa, eu pego de uma unidade para uma unidade, certo? Sendo que a seringa de 30, de 20, de 50, de 80, essa graduação de 1 para 1, ela se mantém, tá bom? Então, presta sempre atenção nisso, tá? Outra coisa que é importante na seringa que é específica para insulinoterapia é que a agulha ela é fixa. Então a agulha não é que nem da tuberculínica que você puxa, né, e você tira a agulha. Não, não é. Essa seringa aqui, ó, ela não tem um espaço aqui de desperdício, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho lá na frente, tá? O que eu aspirar é o que eu vou aplicar no paciente, certo?
Vamos lá. Essa seringa, ela é diferente dessa daqui, ó. Presta atenção na graduação dessa, tá? Então, vamos lá, ó. Essa seringa aqui, a graduação dela é de 2, 0,2 para 0,2. Então, vai ser de 2 para 2. Então, ó, se você contar aqui, ó, 70, 71, 72, 73, 74. Você tá contando errado. Você tem que contar, ó, 72, 74, 76, 78, 80. Ela é diferente. Então, se eu for aspirar nessa seringa, eu tenho que considerar de 2 para 2, diferente da outra seringa que eu tenho que considerar de 1 para 1, certo? Então, presta atenção sempre na seringa que você tem. Essa daqui, ó, é uma seringa padrão de 100 unidades para 1 ml, tá? Então, é diferente da outra que a gente tinha, que era de 30 unidades para ml. Vamos lá? Outra coisa que é importante, ó, as seringas que não são específicas, tá, para insulinoterapia, elas apresentam um espaço residual, que é o caso da insulina da seringa tuberculínica, tá bom? O que que acontece? Ela sempre vai ter um espaço que vai reter, ó, aqui tá o líquido azul, tá? Então ela sempre vai ter esse espaço aqui, ó, quando eu puxo o êmbolo para baixo, eu vou ter de 4 a 10 unidades de insulina, né, que vão ficar presa nesse espaço residual. Por isso, quando eu for preencher a minha seringa, eu tenho que preencher também esse espaço residual. Não é só aspirar. Por exemplo, ó, essa seringa aqui, a graduação dela é de 2 para 2. Então, o paciente, no caso, ó, ele teria que tomar 4 unidades, tá? Aí você vai pegar o primeiro e o segundo pauzinho, lembrando que esse daqui, ó, né, essa linha que tem aqui é o espaço zero, tá? Então, ó, de 2 para 2. Então, 2 unidades, ele tem que tomar 4 unidades, ele vai ter que pegar o primeiro e o segundo pauzinho. Se você aspira 4 unidades, né? Chegou aqui e você depois você tira do frasco, você puxa o êmbolo para baixo, você não vai ter 4 unidades, você vai ter mais que 4 unidades. Daí o que que você faz? Você vai tentar desprezar, você não consegue, gente, tá? A não ser que você coloque ar aqui, só que se você colocar ar aqui, você vai estar injetando ar no paciente. Então, o que que acontece? Esse espaço aqui, para você ter 4 unidades, injetar 4 unidades, você vai ter que entender que você vai desperdiçar, né? Ó, por exemplo, aqui, né? Ele tá mostrando. Se você tiver que pegar 6 unidades, você, na verdade, você não tá pegando 6 unidades do frasco. Você vai estar pegando 10, tá? Por quê? Porque o espaço residual, ele vai agregar 4 unidades. E se ele agrega 4 unidades, você vai ter que pegar 10 unidades para poder conseguir injetar 6 unidades, porque 4 vão ficar na seringa retida aqui no espaço residual. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Então vamos lá, né? Antes do cálculo, o que que a gente tem que saber, tá? Para que a gente possa utilizar a quantidade certa de insulina, devemos primeiro nos atentar à dosagem do nosso frasco, né? E o tipo de seringa que a gente tem na mão. Hoje no Brasil, o frasco é padronizado de 100 unidades por ml, mas isso a gente tem que lembrar que é no Brasil. Insulinas importadas, elas trabalham com padrão que pode ser diferente. Eu posso ter aí seringa não, seringa não. Eu posso ter aí frascos de padrão, por exemplo, de 80 partículas de insulina por ml. Então, vai ser 80 unidades por ml. Por isso que eu tenho que prestar atenção. Quando é nacional, a fabricação nacional, ela sempre vai ser de 100 unidades para 1 ml. Internacional, eu tenho que olhar, tá? Outro problema é o tipo de seringa, porque eu posso fazer insulina com diversos tipos de seringa. Então, ó, eu tenho as seringas de insulina que são seringas padrões, tá? Por exemplo, de 30 unidades por ml, de 50 unidades por ml, a de 100 unidades por ml, né? O que isso quer dizer? Que essa daqui é o meu padrão. Ela foi feita para ser utilizada no meu frasco, né, de 100 unidades por 1 ml. Mas isso não significa que eu não posso ter outros tipos de graduação de seringa. Posso, tá? Posso fazer também a insulina na seringa tuberculínica. Só que a graduação da tuberculínica ela também muda, então eu tenho que ficar atento. Eu tenho tuberculínica que apresenta graduação de 0,1 para 1, né? Então vai ser de 0,1 para 0,1. Então vai ser de 1 para 1, quanto de 0,2 para 0,2, de 2 para 2, que foi o que eu acabei de explicar lá. Então toma cuidado, pegou a seringa, olha,
né? Vê a graduação, conta, aprende a contar, senão você vai dar insulina errado para o paciente, tá? Ou você vai dar a menos ou você vai dar a mais. Se você der a menos, ele vai ter hiperglicemia. Se você der a mais, ele vai ter hipoglicemia. Os dois casos, gente, são complicados, tá? Os dois casos podem levar meu paciente a óbito. Eu também posso fazer na seringa de 3, lembrando que o padrão da insulina, vou repetir, lembrando que o padrão da insulina é de 100 unidades para 1 ml. Não importa se a minha seringa é de 3, se a minha seringa é de 5, eu nunca vou aspirar mais que 1 ml. Se você fizer um problema e tá dando aí 1 ml,5, isso significa que você tá errada, tá? Ou errado. Não é para você trabalhar nessa dosagem. Você não trabalha nesse tipo de dosagem, certo? Então, ó, se a seringa for de 3, o máximo que eu posso aspirar é 1 ml. E lembrando que a seringa de 3, ela também trabalha na graduação de 1 para 1, tá? Então, vai ser de 0,1 ml para 0,1. Então, se você pegar a seringa de 3, você vai ver que tem lá, né? Tirando a linha do 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, meio ml, até chegar no 1, tá? A seringa de 5 ml, a graduação dela é de 0,2 para 0,2. Então, eu tenho que tomar cuidado na seringa de 5 ml. Eu também só posso pegar 1 ml de insulina, mas isso vai depender da minha dosagem. Só que a minha dosagem, ela sempre vai ser graduada de 0,2 para 0,2. Eu espero que isso tenha ficado claro. Seringas de insulina, eu trabalho no padrão delas. Seringa tuberculínica, eu também trabalho no padrão dela, mas eu tenho que olhar a graduação. As seringas de 3 e de 5, eu só posso aspirar no máximo 1 ml. Então, quando tiver seringa de 3 numa fórmula, né, numa prescrição, eu vou substituir ela sempre por 1 ml, ok? Vamos aos exemplos, ó. Então, ó, aqui eu deixei claro para que vocês fixem, tá? 30 e 50, posso trabalhar apenas com unidades internacionais. A de 100 para 1, eu posso trabalhar tanto com unidades internacionais quanto de 1 ml, né? A graduação de tuberculínica eu tenho que prestar atenção. E nas seringas de 3 e de 5, o máximo que eu posso trabalhar, o valor é de 1 ml. Vamos lá? Vamos realizar o cálculo. Ó. Então, para poder realizar os cálculos, eu preciso lembrar de uma fórmula. Eu tenho fórmula específica para insulina, tá? Então, eu sempre vou aplicar a fórmula, onde F é o frasco que você tem disponível, que está na prescrição, né? O S vai ser a sua seringa que você tem disponível na sua mão. O P, que é a sua prescrição, né? E o X, que vai ser o valor a ser revelado, que é o que você está buscando. Onde né? O frasco vai multiplicar com o X, porque isso daqui é uma regra de 3, e a sua prescrição, né, vai multiplicar com um S, certo? Lembrando, a fórmula ela não muda, tá? Você pode até inverter aqui, ó, colocar o P para X em cima e o F para S embaixo, mas sempre prescrição vai ser para X até na insulina, certo? Então, ó, para não esquecer da fórmula, eu sempre uso, né, uma fórmula, uma regrinha. O F é fui, né? O S é seduzido, o P pela, né, Xuxa. Então, fui seduzido pela Xuxa. Usa essa regra o resto da sua vida, tá bom? Se você pretende ficar aí na enfermagem, uma das terapias que você mais vai realizar é a de insulinoterapia. Então, ó, frasco, seringa, prescrição e X. Fui seduzido pela Xuxa. Vamos lá? Primeiro exemplo, ó, frasco não padrão, tá? Paciente diabético recebe a prescrição médica de 0,5 unidades de insulina NPH. Eu tenho que administrar 0,5 unidades de insulina NPH, né? Na verdade, aqui, gente, 0,5 não, é 5 unidades, tá? É porque o zero é só para complicar. Porque se tivesse o vírgula, eu teria que ter um outro padrão de prescrição, tá bom? Um outro padrão de aspiração. Então, ó, vamos começar de novo. Paciente diabético recebe a prescrição de 5 unidades de insulina NPH. Você dispõe no seu serviço de seringa de 80
tá? E o frasco de 40. Se você prestar atenção, nem sua seringa nem seu frasco são padrão, tá? E ele te pergunta, ó, a quantidade de unidades internacionais de insulina que você tem que aspirar. É D, né? Então, ó, vamos prestar atenção nisso. Primeiro, sua prescrição é de 5 unidades. A sua seringa é de 80. O seu frasco, né, é de 40 unidades. E ele está te pedindo o resultado em unidades internacionais. Então, você vai fazer a conta para unidades internacionais. Vamos usar primeiro a fórmula frasco, seringa, prescrição e X. Lembrando que a fórmula tá aí, né? Essa fórmula eu vou substituir. Então, no lugar do frasco, eu coloco 40, certo? No lugar da seringa, eu coloco 80 unidades, porque a seringa está sendo dada em 80 unidades. Ah, professora, mas está por ml. Não interessa. Ó o que está escrito aqui, ó. Ele quer o resultado em unidades, tá? A sua prescrição é de 5 unidades. Então, você vai substituir o P por 5 e o X é o que você está buscando. Multiplica, né, em cruz. Então, vai ser 40x, que vai ser igual a 80 multiplicado por 5, tá? Então, 40x por 80 por 5. Você vai resolver, porque é um cálculo matemático, 40x continua uma constante, né? E 40 vezes 5 unidades, né? Vai dar 400. A gente vai dar continuidade nessa conta. Quem quiser pode fazer direto, não tem problema nenhum, tá? É só para quem não sabe, para poder entender. 40, né? X vai ser igual a 400, eu só repeti aqui para que você entenda que o X vai permanecer, né, igual a 400 e o 40 ele vai passar dividindo, né, para poder ter a equação aqui de 400 dividido por 40. E isso vai te dar um resultado de 10 unidades internacionais. Então, para você cumprir essa prescrição, para você dar 5 unidades, você vai ter que retirar do frasco, né, 10 unidades internacionais. Ai, professora, mas por que eu vou ter que tirar 10 se a prescrição é de 5? Porque a sua seringa não é padrão e o seu frasco, ele diz que ele só tem 40 partículas por ml, 40 partículas de insulina por ml. Então, ó, você vai ter que praticamente dobrar a sua dose, certo? Vamos para mais um exemplo, ó. Ainda, né, fazendo uso agora de seringa não padrão, ó. Paciente diabético recebe a prescrição médica de, ó, 15 unidades de insulina regular. Você dispõe no seu serviço apenas de seringa de 3 ml, sua seringa não é padrão. Presta atenção, tá? O frasco da insulina é regular e contém 100 unidades internacionais por ml de insulina. O seu frasco é padrão, certo? A quantidade em ml, ele tá te falando, ó, você tem que dar em que? ml. Por quê? Porque a sua seringa não é padrão, gente, tá? Vai ser aspirada, né, que você tem que aspirar é de quanto? Então, vamos lá. Primeiro, prescrição, identificou, 15 unidades. Seringa é de 3 ml, mas espera aí, falei para você lá que seringa de 3 ml, o padrão, né, de uma seringa normal é 1 ml. Então, no lugar do 3, eu vou colocar 1, né? A insulina regular, ela tem aí, ó, 100 unidades por ml e ele tá te perguntando o quê? Em ml, quantas unidades você vai ter que dar? Vamos à fórmula, né? Então, vou substituir agora, né, as variantes aqui da minha fórmula. 100 unidades é o meu frasco. A minha seringa é de 3, mas eu sei que eu só posso colocar 1 ml no lugar, tá? A minha prescrição é de 15 unidades e o X é a minha constante, que não vai mudar. Multiplico 100 pelo X e o 15 por 1, né? Então, vamos lá montar a equação. 100 vezes X, 15 vezes 1. Isso daqui vai dar 100 vezes X, né? Que é a minha constante, eu não tenho como multiplicar isso daqui, mas eu consegui fazer a equação de 15 vezes 1, que vai ser 15. Vou repetir esse número só para vocês poderem entender. Então, 100 vezes 15 significa que o 100, né, vai passar dividindo. Então, vai ficar x, que é igual a 15, e que vai ser dividido pelo 100 que passou aqui, né, para baixo. E esse resultado vai lhe dar 0,15 ml
de insulina. Então, para você cumprir essa prescrição numa seringa de 3, você teria que pegar 0,15 ml de insulina do frasco aqui, da insulina regular de 100. Vamos mais um exemplo, ó. Seringa padrão, agora você tem uma seringa padrão, tá? Paciente diabético recebe prescrição médica de 15 unidades de insulina regular. Você dispõe, né, em seu serviço de seringa de 1 ml, que é padrão, tá? E frasco, né, de insulina regular de 100 unidades por ml. Presta sempre atenção na pergunta. Ele tá te perguntando, ó, qual a quantidade em ml de insulina que você vai ter que aspirar do frasco. Então, ó, vamos lá. A prescrição é de 15, né? A sua seringa é de 1, o seu frasco é de 100 e ele tá te perguntando em ml. Então, a gente vai usar a fórmula frasco, seringa para padrão e X. Vamos só, né, preencher as nossas variantes aqui. O frasco é de 100, a seringa é de 1 ml, porque é a sua padrão, né? O seu frasco não, perdão, ó. A sua prescrição, né? O seu frasco é de 100, a sua seringa é de 1, a sua prescrição é de 15 e o X é a sua constante que não vai mudar. Multiplica aí em regra de 3, tá? Vamos dar continuidade aqui, ó. 100x vai ser igual a 15 vezes 1. Multiplicando pela equação matemática, 100x vai ser igual a 15, né? Vou replicar esse número para você poder entender que o 100 tem que passar dividindo. Então, quando eu retiro o 100, vai ficar x, que é igual a 15, dividido, né, pelo 100 que passou dividindo. E isso daqui, quando eu realizo a divisão, me dá o resultado de 0,15 ml. A professora, então, usando aquele outro, né, que a seringa é de 3, ou usando a seringa de 1, vai dar sempre o mesmo resultado. Sim, porque o meu padrão, no máximo, é 1 ml. Se aqui fosse a seringa de 3, eu teria que usar 1 ml, tá? Aqui tá dizendo que a seringa é de 1 ml, então eu vou usar 1 ml do mesmo jeito. Eu tenho sempre que olhar a minha seringa. Mais um exemplo, tá bom? Vamos lá, ó. Exemplo seringa padrão, tá? Só que agora ela tá pedindo unidades, presta atenção, ó. Paciente diabético recebe a prescrição médica de 25 unidades de insulina regular. Você dispõe no seu serviço de seringa de 100 e de frasco de insulina regular de 100 unidades por ml. Tanto a sua seringa quanto o seu frasco são padrão. Então, a quantidade é em unidades internacionais que ele está pedindo. Quantas unidades internacionais você vai ter que dar? Dica, gente, se seu frasco é padrão, sua seringa é padrão, a quantidade a dar vai ser a mesma que está aqui. Então, eu só vou fazer a conta para vocês entenderem. Ó, prescrição de 25, a seringa é de 100, o frasco é de 100 e a quantidade que ele está pedindo é em unidades internacionais. Vou utilizar a fórmula, né? Frasco, seringa, padrão e X, onde eu vou substituir as variantes, né? 100 no lugar do frasco, porque ele está me dizendo que o meu frasco é de 100. 100 unidades no lugar da seringa, porque ele está dizendo que a minha seringa é de 100. Professora, quando que eu tenho que usar, né, na seringa padrão? 100 ou ml? Vai depender daqui, ó. Se ele estiver te pedindo, né, em ml, você vai saber que a sua seringa padrão é de 100 para 1 ml. Então, você vai usar, no lugar do 100 aqui, você usaria o 1. Mas ele está te pedindo em unidades internacionais. Então, você vai usar as unidades internacionais que você tem na seringa, que seria de 100 unidades, tá? A sua prescrição é de 25 e o X é a sua constante. Multiplica, né? Em regra de 3, você vai ter a equação 100 que multiplica para X, que é igual a 100 que multiplica para 25. Essa equação vai dar 100x, que é a sua constante, né? Que é igual a 2.500, que foi 100 vezes 25. Vou replicar para você entender, né? 100x é igual a 25, 100 vai ter que passar dividindo. Então, você vai ter aí x, que é igual a 25, não, a 2.500, tá bom? Perdão. 2.500 dividido por 100. Quando você divide, ele te dá a mesma unidade aqui. Por que que deu? Porque a sua seringa é padrão, o seu frasco é padrão e ele tá te pedindo em unidades internacionais, certo? Só por isso, tá bom? Ó,
Outro cálculo agora com a mesma, praticamente a mesma fórmula, tá? Com a seringa padrão, só que agora ele quer em quê? ml. Então, vamos lá, ó. Paciente diabético recebe prescrição médica de 45 unidades de insulina NPH. Você dispõe em seu serviço de seringa de 100 unidades por ml e frasco de... aqui, gente, eu errei, tá? Seria insulina NPH. Eu vou consertar para poder mandar para vocês, tá? No PDF. Mas entendam que aqui não é insulina regular, que seria insulina NPH, tá? De 100 para 1 ml. Então, ó, qual que é a quantidade em ml de insulina que você vai ter? A sua seringa é padrão, mas ele não está pedindo em unidade, ele está pedindo em quê? ml, tá? Vamos lá? A sua prescrição é de 45, o seu frasco é de 100, a sua seringa é de 100 e o seu frasco também é de 100 unidades internacionais. E ele está pedindo em ml. Então, o que, que você vai fazer? Frasco, seringa, prescrição e X. Onde vamos substituir nossas variantes. Frasco é de 100, né? Cadê o frasco? Aqui, ó. Frasco de 100. A seringa, né? Opa, peraí, a seringa é de 100 por ml, mas ele tá me pedindo em ml. Isso quer dizer que eu vou colocar 1 ml, tá? A prescrição é de 45 e o X é constante. Multiplica em regra de 3, né? A gente vai ter a equação de 100x, que vai ser igual a 1 vezes 45. Refazendo aqui essa equação, você vai ter 100x, né? Que vai ser igual a 45, porque 45 vezes 1 vai dar 45. Vou replicar aqui só para você poder entender, né? Eu vou ter que passar o 100 dividindo, então vai ficar x, que é igual a 45, né? Dividido por 100 que passou, né, para baixo do 45 dividindo. E isso vai me dar 0,45 ml. Então, para cumprir essa prescrição, eu vou ter que aspirar 0,45 ml, certo? Uma outra aqui, ó, um outro exemplo de seringa não padrão, tá? Paciente diabético recebe a prescrição médica de 25 unidades de insulina regular. Você dispõe no seu serviço de 30 unidades, seringa de 30 unidades e de frasco de 100. Seu frasco é padrão, mas a sua seringa não, tá? Presta atenção, ó, a seringa não é padrão, mesmo que ela esteja 30 para 1 ml, né? A gente vai usar a quantidade sempre em unidades internacionais. Seringa padrão eu não utilizo, seringa não padrão, tirando a de 3 e a de 5, que daí eu tenho que substituir por 1 ml, mas a que é dada em unidades internacionais, eu vou usar, né, a resposta para me dar a unidades internacionais. Então, vamos prestar atenção, ó. A minha prescrição é de 25, a minha seringa é de 30 e o meu frasco é de 100, né? E ele tá me pedindo em unidades internacionais aqui. Vou usar a fórmula frasco, seringa, prescrição e X, decorem isso, tá? Vou substituir as minhas variantes. O meu frasco é de 100, a minha seringa é de 30, a minha prescrição é de 25 e a minha constante vai ser o X. Multiplico em regra de 3, 100 para X, 30 para 25. 100x vai ser igual a 30 vezes 25, que vai dar, né, 100x, que é a minha constante, que é igual a 750. Quando eu multiplico 30 por 25, 750. Vou replicar para vocês entenderem. X, então 100x vai ser igual a 750. O 100 ele tem que passar dividindo. Então, a equação vai ficar x, que é igual a 750, dividido para 100, porque o 100 passou dividindo, né? E isso vai me dar 0,75 o quê? Unidades internacionais, tá? Aqui, ó, é unidades internacionais. Então, para cumprir a prescrição, né, de 25 unidades numa seringa de 30, eu teria que pegar 0,75 unidades internacionais, tá bom? Não esqueçam disso, tá bom, gente? É importantíssimo, tá? Deixa eu só conferir um negócio aqui, se eu fiz certo, né? Porque na loucura, 750 dividido para 100, sim, 0,75, tá? Então, eu teria 0,75 unidades internacionais. Por insulina, os exemplos que eu dei para vocês é o que vocês vão utilizar agora para poder fazer, né, os exercícios propostos para essa aula. Os exercícios, eles se encontram aqui, né, são um número de 6, se eu não me engano, não, são 8,
tá? 8 exercícios para vocês fazerem, me mandarem as fotos com os resultados, tá bom? Então, assim, se você chegar aqui no resultado é porque você fez corretamente. Tem exercício aqui para todos os gostos, né? Então, é para realizar. Na apostila também tem, mas o da apostila você vai fazer para você me entregar lá no final, porque isso vai ser a sua prova, tá? Então, ó, pratiquem, não fiquem esperando para praticar, né? Tenham interesse, gente, corram atrás, porque assim, isso daqui vocês já viram. Tem gente que ainda não sabe fazer e hoje é a oportunidade para você aprender, tá? Não entendeu o vídeo? Volta no começo e reassiste, tá bom? É isso, fiquem com Deus e até, certo? Tchau.